Olá, bem-vindos. Eu sou Tito Andrade, sou CEO do Machado Meia. É com muito orgulho, muita satisfação, muita alegria que a gente começa essa nossa série de videocasts para celebrar os 50 anos de aniversário do escritório. E não poderia ter um início melhor do que a gente ter aqui 3 convidados, que são os fundadores do nosso escritório. Eu vou começar fazendo uma breve apresentação e depois já fazer a primeira pergunta. Primeiro aqui, doutor Antônio Correia Meia, grande advogado da área de Direito Público, foi secretário de Justiça e de Segurança Pública de São Paulo e fundador do escritório. Doutor Moshe Sendax, também advogado da área corporativa, um grande nome na área de telecomunicações, de M&A, direito financeiro. E também doutor José Roberto Opes, aqui à minha direita, grande nome também da área empresarial, do M&A e fundador também do Machado Meia. Então já começo passando a primeira pergunta para o Dr. Meia, para ele falar um pouquinho de como é que foi esse início, como é que o escritório começou. Tem a história que a gente estava numa casa emprestada, num apartamento emprestado, e que tinha alguns passatempos também nesse escritório. Conta aí um pouquinho para a gente, Dr. Meia. Bom, nós temos que voltar a 1972. Era o governo militar, Henrique Garrastazu Médici era o presidente. E nós estávamos num outro escritório. E houve uma divergência entre os sócios principais e alguns sócios de São Paulo e outros do Rio de Janeiro saíram para constituir uma sociedade independente. Aqui em São Paulo, o José Eduardo Monteiro de Barros e o Joaquim Renato Correia Freire eram os sócios principais nessa ocasião. Depois o Hernani Machado, eu próprio e o Moshe Baruch Sendax. E no Rio de Janeiro, o Carlos Maurício Martins Rodrigues, o Carlos Eugênio Lopes, o Sérgio Livramento, o Luiz Eduardo Gama e Silva e o Sérgio Tostes. Eram sócios que formaram o escritório inicial. Né? O núcleo duro ali, inicial. O núcleo duro inicial. Começamos todos como sócios, não tínhamos associados naquela ocasião, e alguns funcionários. Fisicamente, em São Paulo, nos localizamos num prédio que tinha se convertido, era um prédio residencial, que tinha sido transformado para prédio comercial. Então, haviam ainda moradores no local, vários. Fomos os primeiros, né, a mudar. Nós fomos os primeiros a mudar, então... Ao meio-dia tinha aquele cheirinho de alho e tal, porque havia cozinhas. Né? Mas na Avenida São Luís, 112, né? O prédio era o Vilma Sônia, conhecidíssimo em São Paulo. Mas foi muito bom, foi um período muito interessante. E na década de 70, o Brasil vivia o milagre brasileiro. Né? O Brasil crescia a taxas de 10% ao ano. Delfim Neto era ministro da Fazenda. Então... foi uma época muito boa. O Brasil pagava juros extraordinários. Né? Depois o Zé Roberto vai explicar direitinho qual a razão do Brasil pagar juros tão altos. Naquela época ainda não, porque ainda tinha dinheiro entrando. Eu trabalhei muito em empréstimos para governos de estado, para estatais. E havia muito financiamento que nós tínhamos que discutir em Brasília, lembra? Com aquele Luiz Americano, que era o procurador da Fazenda Nacional. Entre outros, né? A primeira foi no Rio, depois mudaram para Brasília, né? Foi uma época, então, que nos ajudou muito, porque com esse número de operações, a nossa participação, a demanda por trabalhos jurídicos era muito grande, e nós tivemos, então, um início muito bom de atividade no escritório. Bom, eu acho que esse foi o começo. Mas e a mesa de pebolinha, a história? Era do passatempo? Deixa eu só contar. Eu vi um pouco depois, que eu estava, aquele momento eu estava trabalhando nos Estados Unidos. Eu cheguei no ano seguinte e acabei fazendo um giro entre os escritórios de São Paulo para escolher onde eu fosse trabalhar. Antes de ir para os Estados Unidos, eu trabalhava com meu pai, que era um advogado de assuntos locais. Então, como eu tinha trabalhado fora, estudado, eu queria, né, entrar nessa elite da advocacia, vamos dizer, corporativa.
Bom, eu acabei indo para o escritório e, como o Antônio falou, a gente estava num prédio bastante, assim, acanhado. Era um só andar e eu me lembro muito bem que eu entrei no escritório e fui perguntar onde que era a minha sala. E quem me contratou falou, você não tem sala. Falei, mas como é que eu vou trabalhar? Eu tenho que esperar alguém sair da sala ou ir no banheiro para você sentar ou ir ao fórum. Bom, eu falei, pô, mas não era bem isso que Mas enfim, eu era jovem e tal, você enfrenta as adversidades sem muito constrangimento. Mas, Tito, você perguntou dos... Um passatempo, que tem a história de um passatempo, né? Os primeiros meses, Ah. nós não tínhamos ainda clientes, não tínhamos receita. O Banco Irmãos Guimarães nos emprestou 950 mil cruzeiros na época, né? Tanto que o Homero, que era parente do Renato Silva era cunhado do Renato. Ele, inclusive, foi sócio do escritório na ocasião. Nominalmente, né? Nominalmente. E nós tínhamos imóveis emprestados de uma amiga do Hernani Machado, porque nós não tínhamos móveis, não tínhamos dinheiro, não tínhamos receita. Não, e tem uma coisa, porque, ao contrário do que acontece hoje, quando um grupo quer sair de um escritório e formar outro, eles se organizam, se preparam, montam o escritório, né? Fazem todas as medidas necessárias para que... E aí, quando está tudo pronto, é só comunicar, pegar o elevador e ir para outro prédio e continuar a trabalhar como se nada tivesse acontecido. Né? Nós passamos por isso 2 vezes na nossa história. Mas só para contar a história lá do nosso prédio, então eu não tinha sala. Mas nós estávamos no meio, era um meio andar. Quer dizer, o apartamento do fundo morava um casal de idosos. Bom, eu falei, só tirar esses idosos daqui, tá um jeito. Fui bater lá na porta, tô com vocês, nós estamos aqui com o escritório, que bom, tal. O senhor gosta de morar aqui? Esse prédio está virando comercial, você vai ver barulho, gente subindo e descendo no elevador, é verdade e tal. Não, mas a gente gosta daqui. Tá bom, então... Passava um dia, eu ia outro dia, batia, o senhor está bem e tal. No fim, enchi tanto eles que eu arrumei um apartamento para eles na Praça Buenos Aires. E eles realmente mudaram, foram para a praça. Posteriormente eu os encontrei e eles disseram que foi a melhor coisa que aconteceu na vida deles. Porque eles iam lá todo dia, passear na praça. E aí nós conseguimos aumentar o escritório e ficar lá com... E aí eu ganhei uma sala. E por quanto tempo vocês ficaram nesse escritório? Nesse móvel? O escritório foi, na verdade, crescendo. Quer dizer, nós começamos com 2 conjuntos, aí mudamos os 2 conjuntos da frente e acabamos com, acho que 3 andares completos. Nós tivemos outros andares? 3 andares completos, até nós mudarmos para um outro endereço, que é na Rua da Consolação. Foi 1981. A mudança para Consolação. Passamos 10 anos. Onde estava a Quaker. Passamos 10 anos. Consolação 245. Um fato engraçado também é que, na verdade, naquela época não tinha disponibilidade de telefone. Telefone era um bem que você declarava na declaração de imposto de renda, como um ativo seu. Então, nós começamos o escritório sem telefone e tinha uma amiga do Hernani Machado que morava no prédio no 2º andar, nós estávamos no 8º, então nós usávamos o telefone, recebíamos ligações pelo telefone, então tinha um sobe e desce terrível, quer dizer, foi realmente um ato muito corajoso ter, de uma hora para outra, ter que se adaptar e a gente vinha do escritório todo equipado e muito confortável e apostamos aí, mudamos. Eu tinha muito pouco a perder porque eu estava me formando, ainda era estagiário, para mim tudo era uma maravilha, mas para os advogados, para o Meyer, para o Zé Eduardo Monteiro de Barros, para o Ricardo, para o Renato, realmente foi um sacrifício essa adaptação repentina. Mas o tempo ocioso, Tito, a gente jogava xadrez. Xadrez? Então não era totó, pebolim? Não, jogava xadrez. Havia um campeonato mundial de xadrez e um dos grandes enxadristas russos, né, estava participando e todo dia chegava no Estadão aquela desenho das jogadas, né? E nós repetíamos a jogada e tentávamos responder as jogadas e tal. O Hernani era
um enxadrista melhor do escritório. Mas tinha o Pebolim também. Eu me casei alguns meses depois da formação do escritório e ganhei uma mesa de Pebolim oficial dos meus amigos. Então, nas horas vagas, nós íamos jogar Pebolim. E nós jogamos tanto entre nós que acabamos desafiando outros escritórios também. Desafiando início da outros Liga escritórios. Jurídica de E Futebol, acabamos a né? Liga Jurídica de Aí cada Pebolim um e fomos tinha uma- campeões. E essa mesa acabou indo depois para o sítio do Hernani e a gente perdeu ela de vista. Muito bom. Mas eu, só voltando o Mocha era recém-formado, eu voltei dos Estados Unidos, tinha 27 anos, era solteiro, e, como disse, me ofereceram uma remuneração bem aquém do que eu esperava ou imaginava, ou inclusive do que eu ganhava nos Estados Unidos, né? Mas foi interessante porque quando eu fui contratado pelo Zé Eduardo, eu depois de, como eu disse, passar por alguns escritórios, e eu liguei para ele e falei, olha, eu vou trabalhar com vocês e vou... Mas por que você decidiu? Eu falei, porque eu pensei num ministro da Suprema Corte Americana, que uma vez decidindo uma questão sobre os estados americanos, ele dizia que os estados deviam sink or swim together, quer dizer, deviam afundar ou flutuar, nadar. Falei, é o que eu estou imaginando. Ou se o escritório for bem, eu vou bem, eu me conheço, eu sei trabalhar, ou se afundar, eu arrumo outro, tudo, e eu acho que foi o sink. Ele já estava preparando a saída dele se fosse um fracasso o escritório. Não, aí, ainda bom, aí ainda todo bem mundo, que não foi. Né? Todo mundo. Deu certo, que bom que deu Bom, certo. aí ia todo mundo para a rua, né? Fazer o quê? Né? Íamos talvez achar uma coisa juntos em outro lugar, vender o peixe em outra Felizmente deu freguesia, muito né? certo, né? Estamos aí Bom, 50 anos. Deu muito certo. Bastante E o escritório aqui. do Rio, no início, era maior do que o de São Paulo. E chegou a um ano, Não, uns 2, 3 anos. 2, 3 uns anos. 2, 3 anos. E ele desfez. Eles foram se desfazendo e nós, Cada um fechamos. foi para um canto. cada um foi para um Por canto. curiosidade, 2 deles eram diretores de futebol, dirigentes de futebol. Um era do Flamengo, o outro era do Fluminense. Fluminense. Fla-Flu. Era o Tinha um Fla-Flu. Fla-Flu no escritório. Então, esse foi o início. Qual foi a motivação? Quer dizer, quando você fala em, né, montar um escritório, em construir uma história nova, que eu acho que faz parte um pouco, né, do nosso DNA, de estar sempre inovando, de estar reconstruindo, o que passou na sua cabeça nesse momento, né, de Para ser formação? absolutamente franco, não passou nada. Apenas eu trabalhava com o Zé Eduardo Monteiro de Barros e ele ia sair do escritório onde nós estávamos, né? Eu falei, por que eu vou ficar fazendo aqui? Né? Então, resolvi, tudo bem. Eu gostava do Renato também. O Renato era um excelente advogado na área corporativa. E eu achei que o meu futuro na advocacia seria melhor com eles. Mas a motivação, você perguntou, Tito, é o seguinte. Nesse outro escritório de onde nós saímos, tinha uma estrutura diferente do que vinha sendo praticado no Brasil, né? Ele trazia ideias novas de fora, principalmente da Inglaterra, dos Estados Unidos. E eu acabei, depois de trabalhar lá 6 anos, eu acabei empolgado por esse tipo de advocacia. Eu não queria voltar a praticar advocacia de família ou criminal. Eu queria fazer advocacia de empresa. E a companhia do Zé Eduardo e do Renato, para mim, naquele momento, me pareceram melhores do que ficar onde eu estava. Legal. E é um desafio, né? Baita desafio. E nós estamos, assim, convencidos da nossa capacidade. Eu acho que isso foi o que, na verdade, nos levou a ir cada vez mais crescendo, ampliando, trazendo novas áreas para o escritório, estudando novas áreas desconhecidas que iam sendo regulamentadas. Isso estava impregnado em todos nós. Eu acho que isso era uma equipe realmente muito unida com os mesmos objetivos. Teve uma situação que os dois, principalmente o Zé Eduardo Monteiro de Barros, que era, na verdade, o líder,
A ideia dele era ser uma boutique, o escritório, lembra? Eu não quero crescer, o escritório tem que ser boutique e tal. Aí, no meio tempo, o Renato saiu depois de poucos anos e o Zé Eduardo continuou até o 80, mais ou menos. Mas em 80 aí ele saiu. Aí nós como refundamos o escritório. Falamos, não, agora nós vamos fazer um escritório corporativo, várias áreas, aí fomos ampliando com áreas de contencioso, imobiliário e outras para os quais havia demanda de trabalho. Isso o escritório já tinha uns 10 anos de vida. O escritório tinha praticamente 10 anos. Era novo, praticamente 10 anos, não era nada. Então, não era grande, tanto é que nós fomos para a Consolação só um andar, era o 8º andar, só mais um andar. Aí depois que fomos alugando outros. Quinto andar. Quinto ou oitavo? Não, Consolação? É, o 8º andar. Oitavo. O primeiro andar foi o 8º. Aí também, Tito, a gente teve, vamos dizer, a gente visualizou áreas que poderiam ser boas para o escritório. E fomos áreas novas, principalmente as áreas regulamentadas. E fomos estudando e fomos nos empenhando, e aí fomos atraindo clientela e, de repente, a gente estava envolvido, ou tinha uma área bastante lucrativa, ou com bastante trabalho. Doutor Mocho, uma questão que sempre gera muita curiosidade é saber como é que vocês se conheceram, né? E, portanto, como é que vocês estiveram juntos? Contar um pouquinho dessa história, eu acho que é legal para todo mundo conhecer. Eu era estagiário ainda nesse escritório grande que nós trabalhávamos, o Meyer já era advogado e o Zé Eduardo Monteiro de Barros era sócio já do escritório, e o Renato Freire também. Então, quando houve essa saída do Renato Freire, do Zé Eduardo Monteiro de Barros e o Hernani, que eram sócios também, saíram do escritório, e a saída do Meyer, eu, na verdade, me juntei a eles, que eu trabalhava muito próximo a eles. E achei uma ótima oportunidade começar do zero, do que já está numa instituição antiga e bem formada. Aí o escritório, constituímos o escritório, e no mesmo ano eu casei e fui de lua de mel para Nova York. Lá num jantar eu conheci o Zé Roberto. Tenho várias histórias do Zé Roberto dessa época, mas eu não vou contar. E... Tem uma do uísque, né? A do uísque, pois é. Então eu vou contar. Ele me convidou, nós fomos nesse jantar, e ele me convidou para... Combinamos o jantar no dia seguinte. Não, fomos almoçar no dia seguinte, você foi conhecer o escritório onde eu trabalhava. O escritório onde ele trabalhava, e depois ele me convidou para a casa dele, junto com a minha mulher. E tinha ali uma garrafa de uísque, ele morava, ele repartia, ele tinha um roommate que passava a maior parte do tempo em Detroit. Pois é, e tinha uma garrafa de uísque Dimple, linda ali, e aí fui me servir de uísque, falou, não, espera, a minha garrafa está no meu quarto, e foi buscar a garrafa dele. Aqui eu enchi com o Old Date. Era um uísque vagabundo. Uísque vagabundo, que ele falou, porque os caras vêm aqui pro meu roommate e tomam todo meu uísque. Eu comprava um aí vagabundo. Eu comecei aprendi a conhecer o Zé Roberto muito bem. Mas foi uma coincidência. Aí quando ele veio para o Brasil, ele sabia já do escritório, aí ele... O Mocho falou, me procura, eu procurei. Ele procurou, e aí continuamos. Então foi muito fácil, tudo isso foi muito rápido e fácil, e viemos praticamente da mesma origem. Deu liga. Deu liga. E aqui, doutor Opes, apesar, a gente sabe, né, a gente fala hoje de uma trajetória de muito sucesso do escritório, mas tem desafios também, né, ao longo dessa história. E o que fez vocês permanecerem juntos, unidos, às vezes, obviamente, com divergências, o que é normal numa sociedade de pessoas? O que fez com que esse laço continuasse próximo, forte, para chegar até onde a gente chegou? A questão era a seguinte, você está num ambiente onde você convive com outras pessoas. Quando você está sozinho, por exemplo, o Brasil tem muito escritório de advocacia, que é o advogado e a secretária, um office boy, e não tem problema, o cara nunca vai sair de lá porque não tem, né, com quem dividir. Na medida que você se propõe a trabalhar com outras pessoas, você precisa saber conviver com as outras pessoas. E você vai saber que nem tudo será uma maravilha.
não é? Mesmo no casamento, onde existe o amor, muitas vezes falha. Imagine você trabalhando com pessoas com as quais você tem uma ligação apenas profissional. Você pode ficar amigo, que é uma outra coisa, ou continuar apenas o relacionamento profissional. Então, muitas vezes eu até confesso, fiquei com vontade, vou embora, não sei o quê, não está dando certo. Mas eu falei, bom, eu vou sair, vou levar outras pessoas, eu vou conviver com outras pessoas, provavelmente vou ter as mesmas dificuldades, os mesmos percalços que eu tenho aqui. Então eu tenho que resolver esses problemas, tenho que achar uma solução e saber conviver com eles. Isso, e para ajudar a tomar essa decisão, era que todos que estavam lá trabalhavam bem, faziam o escritório crescer junto comigo. Então eu falei, por que eu vou, por outro lado, ter problemas numa situação que eu desconheço, ao passo que aqui eu já conheço. Eu posso achar a forma de, não é, me conduzir no meio das pedras e ir até o fim sem grandes percalços. Foi o que aconteceu. A gente aprendeu a conviver entre nós e nós três ficamos lá desde o início até nos aposentar. E tinha amizade também. Eu acho que a amizade é um fator importante também para manter as pessoas ligadas. Essa pergunta tem sempre o viés negativo, né? Por que vocês continuaram juntos? Todo mundo pensa, tantos problemas e vocês continuam juntos? Vamos olhar do lado positivo. Agora falo por mim. Por que eu fiquei? Porque eu tive também admiração pelo trabalho do Zé Roberto, pelo trabalho do Mocho, pelo trabalho do Hernani. Respeito, admiração. Saber que havia divergências? Havia. Ele é corintiano, eu sou São Paulino, pronto. Mas respeito, ele sempre foi um advogado conceituadíssimo na área de bancos, de instituições financeiras, e merece isso. O Mocho é o papa da telecomunicação. Então, eu estou acompanhado de gente de primeiro escalão. Eu estou jogando num time maravilhoso, né? Não vou sair daqui. Mesmo que a divergência, o cara não me passou a bola, sei lá, não viu que eu estava ali na frente do gol. Então, não tem problema. Tudo isso é muito pequeno, né? E olha, e a amizade, o Mocho lembrou, a gente no começo, a gente alugava ônibus para assistir show da Elis Regina e depois ia almoçar juntos em São Paulo. Todos os casais, né? Lembra? Não, então, as crianças foram nascer, era uma família. Era uma família. Eu tinha amizade, tinha carinho. Depois a vida vai levando cada um para um lado, aí muda tudo. Mas, doutor, vou fazer uma pergunta para o senhor. A gente sabe que o escritório sempre teve uma postura ética muito sólida, uma cultura de muito trabalho, uma cultura de sócios que estão muito presentes nos casos, nas operações. E o senhor também tinha uma fama meio de durão, né? O senhor sabe disso. O senhor de vez em quando dava uns gritos ali na porta da sala, tal, tinha lá umas vítimas, vítimas preferidas, tinha umas vítimas preferidas. Sempre com finesse. Finesse, um pouco finesse, mas dava... Nada de... Nunca ofendi ninguém. Não, é verdade. Dava bronca. É verdade, mas dava umas boas broncas. Mesmo naquela época a gente usava telefone ainda, hoje ninguém usa telefone mais, né? Telefone da sala. Aí vinha lá a sua sigla, opa, o que a gente fez de errado aqui? Já até dava uma tremida. E o senhor não gostava muito que a turma gostasse, né, de mascar chiclete, bala. O que rolava aí? Conta essa história pra gente. Eu passava, via alguém mascando chiclete, eu falava, olha, joga fora, por favor, e a próxima vez você já não vai sentar aqui, não vai mais estar aqui. Muita finesse. Não, mas é com elegância, né? Nem sempre nessas palavras doces. Às vezes é um pouco até mais, vamos dizer, energética. Mas eu me acostumei assim. Meu pai detestava chiclete, eu também detesto e detestava. E acabei criando uma disciplina, assim, ou modos que foram sendo observados, copiados, e você vê, o escritório é um padrão de delicadeza, de harmonia. Tal. Isso no seu andar, porque nós éramos mais flexíveis, né? Pelo menos no meu andar, mas eu dava umas escapadas nos outros andares, era a mesma coisa. Eu acho que o Tito ficou, só aproveitando esse momento, nós dissemos que o escritório
inicialmente chamava-se Barros e Freire, explicamos quem era Barros, quem era Freire. Agora, o Zé Roberto acabou de dizer que os dois saíram do escritório, então o escritório transformou-se em Machado Meyer. Bom, primeiro Barros Machado Meyer, com a saída do Freire, depois Machado Meyer Sendex e Opsi. Né? Esse é o nome atual do escritório. E teve uma mudança nos anos 80 com a entrada e saída de dois sócios. Do Forte e do Albino. Mas hoje o escritório tem o mesmo nome que teve desde 80, da década de 80. O CNPJ é o mesmo. O CNPJ sempre foi o mesmo, mas desde 72 é o mesmo. Acho que é 10 de junho, né? Acho que o aniversário do 10 de cartão, junho, acho que do 10 de cartão junho. do CNPJ, se eu não me engano, é 10 10 de junho. Embora a sociedade tenha sido constituída em outubro, porque não tinha cliente, não tinha nada, os móveis eram emprestados, o telefone era da amiga do Hernani. Então, Não teve receita, teve uns meses sem receita. eu acho contrato que de locação eu acho foi que o na contrato física. é da pessoa A física. pessoa física. Nós éramos tão duros que uma vez o Hernani foi comprar um carro do Meyer e aí ele deu o preço, era uma perua, o Meyer ia vender e aí o Hernani deu o preço, o Meyer falou, não, ainda tem a taxa de Cadastro. a taxa de cadastro e cobrou do Hernani a taxa de cadastro. Era. Como Mas se fosse- porque tempo era mais duro, financiado, tempo mais duro. porque era financiado. Então, Os primeiros tempos o que nós vivemos não são tempos que posteriormente os que vieram lá trabalhar lá viveram. Havia meses que ninguém recebia. Aí nós passamos, nos anos 70, foi como o Meyer falou, foi um ano de ouro vamos dizer, do crescimento brasileiro, até insuflado pela a disponibilidade enorme de recursos do exterior que foram emprestados aos governos do Brasil, a empresas privadas, que houve a famosa, não a crise, houve os árabes, quando viram que o petróleo era uma riqueza importante, jogaram os preços lá para a lua. Então, a crise mundial muito grande, mas sobrou muito dinheiro. E esse dinheiro era canalizado via Londres para fazer empréstimos ao mundo inteiro. E o Brasil, que estava crescendo, foi um grande captador desses recursos. E o escritório, felizmente, passou a atender vários bancos estrangeiros. Nossa grande preocupação, na verdade, sempre, desde o início, quando nós começamos a trabalhar para esses clientes grandes, foi a preocupação de executar um bom trabalho vamos dizer, adquirir a confiança desses clientes grandes no escritório. E nós conseguimos. Vários casos eram passados para o escritório e era um pedido referral fees, uma taxa por uma comissão por ter passado, ou quando queriam passar um cliente, perguntar se nós pagamos ou não pagamos. Nós nunca aceitamos trabalhar nesse esquema. E eu acho que isso ajudou bastante a adquirir a confiança dos clientes, que nós não estamos lá para fazer negócios, nós estamos lá para prestar um bom serviço jurídico. Isso foi muito importante, ouvir isso de vários clientes. E aí, tomando um pouco o gancho que eu estava falando de áreas novas, e um pouco também o Dr. Meyer e o Dr. Opsi colocaram aqui a respeito dos anos 70, como de alguma forma o escritório pegou uma carona com esse crescimento do Brasil. Mais para frente, nos anos 90, você começa o processo de abertura, processo de privatizações. O escritório esteve muito envolvido em vários desses processos emblemáticos, né, na economia brasileira. O Dr. Meyer foi provavelmente o advogado que primeiro criou uma prática, vamos dizer, de infraestrutura, né, no Brasil, esse modelo. Eu acho que o senhor tinha alguma coisa para falar disso, doutor Opsi. Depois o Dr. Meyer, se pudesse comentar também. O Dr. Bosch que esteve muito envolvido, principalmente na área de telecom, né? Não, o primórdio desse processo, eu me lembro, nós advogávamos para o Inter-American Corporate... Development Bank? Não, que era a parte privada do IFC. IDB, né?
O IDB. Isso faz parte dos 50 anos, tá? Não lembrar. Não, pois é. E eles me convidaram para participar de um evento, de uma mesa redonda sobre Project Finance. Era mesmo um advogado do IDB que eu conhecia, um americano de origem mexicana, e era Project Finance. Eu confesso a vocês que eu não, e ninguém no escritório sabia o que era Project Finance. Pô, cara, aí eu me lembro, eu tinha um amigo que trabalhou no Brasil, no Bank of Montreal, e estava em Toronto, e trabalhava na área de infraestrutura. Eu peguei, liguei para ele, falei, por que é Project Finance? Não, ele me explicou exatamente o que é, me mandou umas cópias de contratos, e bom, eu aprendi o que é Project Finance. E por coincidência, não passou muito tempo, nós advogamos para a Camargo Correia, a Constran e a Andrade Gutierrez, que ganharam a concessão da Via Dutra. E a condição deles ganharem era que a concessão fosse dada sob o rótulo de Project Finance. E para convencer um BNDES, era o Luiz Carlos Mendonça de Barros, que tinha sido meu colega do meu irmão lá no colégio, eu conheci ele muito bem. Toda vez que a gente ia lá falar com ele, explicava que a garantia é o contrato, é a concessão, e não do sócio, não fiança do sócio. Vinha a documentação no BNDES, fiança, não sei. Ia lá, falava, não é assim. No fim, acabamos convencendo o BNDES, foi a primeira operação de verdadeiro de Project Finance que se fez no Brasil, de infraestrutura. Aí vieram as concessões, já na época do Fernando Henrique, e aí o escritório foi muito ativo nisso, o IDB dava todo o trabalho, quase todo o trabalho para o escritório, foi um período bastante rico, o Meyer também atuou bastante nessa área. Foi uma área em que desenvolveu muito o setor elétrico, por exemplo, do país, né? E nós participamos muito da privatização do setor elétrico. O Moche, acho que começou com o Moche na área de telecomunicações. Não, Moche, conta um pouquinho aí da telecomunicações, como é que foi o maior problema, para essa área de telecomunicações, como estavam saindo os regulamentos novos, eu tive que pegar 2 ou 3 advogados, estudar, e nós tínhamos aula à noite para conhecer, entender aqueles termos e realmente o que consiste. Ninguém sabia, né? Isso ficava dentro, tinha a menor eram ideia. estatais, então quem tinha o conhecimento era quem estava dentro do Então trabalho. formamos um grupinho, estudamos e assessoramos uma das ganhadoras aí dos contratos de telecom na privatização, e foi um trabalho bem grande. A maior dificuldade, na verdade, foi reunir um conjunto de advogados e de estagiários que pudessem fazer a due diligence, que era em Brasília e envolviam 52 empresas da Telebrás. Trabalho de fôlego esse. Então, essa foi uma época em que acho que nós dobramos o tamanho do escritório, que tivemos que contratar muitos advogados para poder dar conta dessas privatizações. Então, esse foi um marco. Acho que o principal resultado aí dessa foi, vamos dizer, ter aumentado o tamanho do escritório, em número de advogados, espaço também. E foi muito bom para a formação de profissionais, porque realmente nós começamos desde o início, em vários níveis, desde o sócio até o estagiário. Então, eu acho que foi... eu entrei por aí no história, no final de 2000, né? Pois e era perceptível esse crescimento do escritório. A gente, na época, não sei se vocês vão se lembrar, tinha aquele grupo AIS, e a gente ainda circulava os currículos de quem tinha acabado de entrar no escritório. Todo dia... A gente via gente nova entrando. Foi um período muito Isso nos acelerado, ajudou na formação dos advogados do escritório também, que são vocês aí que vão continuar nos próximos 50 anos. Então, pegando um pouquinho essa carona do Moche, de repente, começando aí, pelo senhor, como é que o senhor imagina
escritório nos próximos 50 anos? Quer dizer, teve essa história até hoje, né? Até 2022. Como é que o senhor projetaria quando o senhor pensa no escritório? Acho que o sucesso continuaria. O sucesso continuaria. Nós, nesses 50 anos, formamos excelentes profissionais, já adquirimos, vamos dizer, uma confiabilidade do mercado. Nós, no início, nós éramos conhecidos pelos sócios, o nome dos sócios. Os clientes procuravam os sócios. Hoje, o escritório já tem uma marca, e essa marca acho que está muito bem fixada já no mercado, e vamos ganhar. Então, acho que nós já fizemos tudo. Temos clientes, temos excelentes profissionais, só podemos ir melhorando daqui para frente nesses 50 anos, no que for possível. Existe hoje em dia uma obsessão com inovação, né, Tito? Todo mundo fala em inovação. O Google quer fazer automóveis, o Elon Musk compra o Twitter, né? Nós não vamos fazer isso, nós não vamos fazer automóvel, não vamos trabalhar em estaleiro de construção de barcos, nós vamos continuar prestando serviços. Então, a inovação tem que ser no serviço, na qualidade do serviço, na rapidez do atendimento, na forma de você atender bem os seus clientes. Eu acho que isso que vai ser o desafio de vocês para levá-lo nos próximos 50 anos. Né? E fixar, ver onde tem oportunidades. Por exemplo, hoje no escritório nós temos um especialista em criptomoedas. Quer dizer, tem que ter, porque vai surgir um número enorme de questões agora que está sendo regulamentado. Então é uma área do direito que vai ser muito, muito grande, importante. Então acho que tem que manter esse olhar pouco se vanguardino de alguma forma. Vanguardino, e estar sempre à frente do... E não esquecer do lado mercado. Humano também, né? Esse é o principal. O lado humano é o principal. Essa nossa geração, ela quer ver um propósito. Por que eu estou trabalhando aqui? Qual o sentido de tudo isso, né? Sem dúvida. Então, o escritório tem que ajudar as pessoas a entenderem a importância delas no mundo. E eu acho que as pessoas têm que também ter um pouco de paciência para esperar, entendeu? Porque hoje é tudo muito rápido, inspira nas pessoas, vamos dizer, essa questão de imediatismo, né? Isso não vai funcionar, tem que ser eu acho que eu vejo de um outro... Como é que o senhor vê, doutor Opes? Eu vejo de um outro ângulo. Eu vejo vamos dizer, na possibilidade, na expectativa do escritório prosseguir nessa trajetória, ligada fundamentalmente aos recursos humanos. Então eu vejo como o elemento fundamental para isso é um escritório, manter pessoal qualificado profissionalmente, de tal forma que a carreira de crescimento continue sempre estável e crescendo sempre cada vez mais. Por que nos Estados Unidos na Inglaterra é quase raro você ver um grande escritório, vamos dizer, diminuir, deixar de ser expressivo ou até quebrar? Porque o nível de mão de obra lá é muito elevado. As faculdades são de excelente qualidade, formam pessoas muito qualificadas. Então, o escritório salva algumas besteiras que se pode fazer, e às vezes acontece, né? Então, para mim, eu vejo fundamentalmente a questão dos recursos humanos. Você sabe que a gente teve períodos em que, em 2001, nós sofremos um buraco grande, porque houve uma demandada de gente de altíssima qualidade. Mas os que ficaram tinham qualidade suficiente, e nós conseguimos reerguer o escritório e manter uma clientela no mesmo nível. A nossa receita não caiu, nós trabalhamos mais, aumentou até contratamos gente. Por quê? Porque a gente tinha uma estrutura, principalmente nos sócios mais antigos, capaz de levar aquilo para frente. Se nós não tivéssemos essa qualidade, o escritório teria afundado. Numa das áreas, quer dizer, não o escritório como... Não, mas sim. Não é, mas eu acho que foi isso. Nós sofremos na área fiscal, várias áreas, nas áreas core do escritório. Então eu vejo isso.
E, naturalmente, como o mundo está mudando muito, os recursos humanos que o escritório tem que ficar atento e participar dessas evoluções todas, essas mudanças que na nossa cabeça são de tal velocidade, a gente já não entende, mas vocês, os mais jovens, devem entender e devem se preparar para viver de acordo com essas novas tendências que se espalham e não perder o bonde. Tem quem subir no bonde andando e entender o que está acontecendo. Mas aqui tentando começar um fechamento, aí vou para o Dr. Meyer, que puxou o caráter aí um pouco humano, que eu acho que é muito relevante. Então a gente tem muitos advogados, eu acho que estão no escritório hoje, outros que não estão, que enxergam nos senhores aqui figuras icônicas, inspiradoras no direito. Que dica, eu vou querer ouvir de cada um de vocês, que dica que você daria hoje para alguém que está começando na carreira ou para um advogado que está nesse processo de decisão, de escolha, de início de uma vida, seja como advogado corporativo ou não? O que o senhor daria de dicas, né? Conselho? Conselho, dica, sugestão, recomendação, vale tudo. Tá bom, espero não decepcionar os novos advogados. Mas eu acho que é você se dar à profissão. A profissão ele vai ter uma compensação garantida se ele for um profissional íntegro no seu caráter, na sua personalidade, na sua moral, compreender as necessidades do momento dos seus companheiros, atuar em conjunto, né? Aliás, uma das coisas que eu fiz mais do que vocês do escritório foi estimular o nosso time de futebol, que foi campeão várias vezes da Liga Jurídica. E o que isso trouxe? Vestir camisa. Vestir camisa. Segundo, nós conseguimos fazer com que advogados do Rio de Janeiro e de São Paulo, jogando juntos, se sentissem parceiros, né? Então, isso foi muito importante. Eu acho que é uma profissão maravilhosa, tanto para um jovem advogado, para uma jovem advogada. Aliás, essa questão do gênero é importantíssima, precisa dar muita atenção a isso. Precisamos promover mais as mulheres no escritório, né? A situações. E eu acho que o escritório tem feito um ótimo trabalho nisso. E, assim, sem expectativa de se tornar um Elon Musk ou de se tornar o outro lado do Amazon. Nunca vamos chegar lá, nem a profissão vai dar uma vida muito boa, muito confortável, como é a vida de todos nós. Nós somos testemunhas disso. O Zé Roberto é mais rico de todos nós, mas não tem problema. Nós também vivemos uma vida boa, né? Então, não se preocupe com isso, porque você terá um reconhecimento e uma compensação muito boa, né? Então, dedicação, forme-se, estude, esteja atualizado a tudo que está acontecendo, participe e jogue em time, jogue no time, não fique sozinho, não se isole. Muito bom, ótimo. Doutor Moche, qual mais ou menos dentro da linha do Meyer. Eu começaria pela paciência. Eu acho que a paciência, o fato de você não ser imediatista, ajuda muito, vamos dizer, a escolher ou uma área que você vai descobrir que é melhor para você. Existe uma enorme diferença em ser advogado de uma empresa ou ser advogado de um escritório. Eu sempre recomendaria ser advogado de um escritório, primeiro porque tem vamos dizer, várias áreas, uma diversidade muito grande de áreas que você vai acabar, vamos dizer, se dando bem numa delas e se empenhando, e te possibilita também, como o Meyer falou, trabalhar em equipe, que é importantíssimo trabalhar em equipe. Se você quer trabalhar nessas grandes operações para grandes companhias, você tem que trabalhar em equipe, e isso
produz o seu crescimento muito grande na profissão. Então, tem que ter paciência, chegar lá, se dedicar muito, estudar muito, conseguir ultrapassar os obstáculos que for encontrando pela frente, e ter um comportamento, acho que tem que seguir valores, os valores são muito importantes. É verdade. Então, acho que tem que seguir valores, tem que ter valores éticos muito, muito profundos, e o coleguismo, e trabalhar num ambiente saudável, tudo isso leva você ao sucesso, sem dúvida nenhuma. Eu acho que tem um fato importante no escritório, um valor importante no escritório, que nos fez ficar todo esse tempo juntos. Quem está nos vendo agora e nos ouvindo, percebe que nós somos 3 pessoas totalmente diferentes, né? Então, nós não pensamos do mesmo jeito, mas nós soubemos entender o outro, superar as divergências, conviver com elas e fazer com que elas frutificassem num progresso para o escritório. Então, entender isso, que nem sempre o que você está pensando é o correto, é o certo, é o adequado no momento. Às vezes o outro tem uma ideia melhor. E saber viver dessa maneira. Muito bom, muito bom. Doutor Opes, dica aí para um... Eu começo pelo que o Antônio acabou de dizer, no sentido de que para você ter uma participação, um ambiente de trabalho pessoal, uma capacidade de produzir, de satisfazer o cliente e satisfazer o escritório, você precisa ser, antes de tudo, tolerante. Nós perdemos, ao longo dos anos, excelentes advogados que poderiam hoje estar muito bem colocados na nossa casa, trabalhando de forma muito positiva, porque eles não souberam tolerar, não souberam ter paciência ou respeito por colegas. Então, eu acho que sempre foi esse a mensagem que eu dei para os jovens. Quer dizer, você precisa se enquadrar e entender o que você quer e ter a paciência, a responsabilidade, a tolerância para alcançar os objetivos. Fazendo isso, você vai ajudar os seus colegas e todos em conjunto vão chegar lá. O médico falou muito bem, nós ficamos durante muito tempo, durante nosso convívio, com posições diferentes, discutindo, mas nunca rompemos. Tanto é que nos aposentamos lá e estamos... Nunca chegamos às vias de Nunca chegamos às vias de fato. Panelada houve, estudo, né? Cada um foi para um hospital. Tinha alguém para conciliar sempre. Sempre. O Mocho era mais conciliador. Eu e ele brigávamos muito, mas no fim fazíamos isso de forma respeitosa e nunca essas divergências, vamos dizer, retardou, prejudicou o crescimento do escritório. Então, não tem muito segredo, é esse o ambiente. E eu volto a dizer, quer dizer, o escritório, para manter, se todo mundo quer que o escritório cresça, tenha sucesso contínuo, tem que ter recursos humanos de excelência. Isso é o fundamental. É o fundamental. Muito bom. Eu acho que com isso a gente encerra o nosso primeiro videocast. Foi um prazer ouvi-los, conhecer, até para mim, estou há 22 anos no escritório, conhecer alguns causos do escritório. É um privilégio trabalhar no Machado Meyer e, sem dúvida, a gente deve muito do escritório aos senhores, ao que vocês construíram e aos valores que vocês transmitiram para os sócios que estão lá hoje e, consequentemente, para os jovens e advogados que hoje estão no escritório. Eu tenho uma observaçãozinha rápida. Posso fazer? Pode, lógico, aqui vale tudo. Durante muitos anos, eu diria 35 anos dos 50, nós, na verdade, administrávamos o escritório, geríamos o escritório, quando nós tomamos, então, a decisão de começar a delegar para os sócios, vamos dizer, mais sêniores, já nos preparando para a sucessão, pensando na manutenção e no crescimento do escritório. E nós somos muito bem-sucedidos nisso. Tivemos alguns altos e baixos, mas nós conseguimos realmente
transferir totalmente a gestão do escritório, as decisões do escritório para os novos sócios. Acho que isso é muito importante também para você fazer uma boa sucessão e manter o escritório vivo e de altíssima qualidade. Então, o Tito é um exemplo disso. O que ele quer dizer para o Tito, eu vou só resumir o que ele quer dizer para você. Você tem que ter um sucessor melhor que você. É isso aí. Vai ser difícil, mas você vai ter. Esse é o Você desafio. vai conseguir. Mas o Tito é um exemplo disso e a gente agradece o Tito por todo o trabalho que ele tem feito aí pelo escritório, que agora é dele. É de todos nós que lá estamos trabalhando e que fique melhor para os próximos 50 anos. Eu acho que esse é, sim, o objetivo de todo mundo que está lá. Melhor não vai ser possível, mas que mantenha. Vai ser. Muito bom, muito bom. Obrigado, senhores. Obrigado a você. Obrigado.